Meus amores, a síndrome do túnel do carpo pode levar a fraqueza e até danos musculares graves na mão e nos dedos. Eu convidei o Dr. Alexandre Aranda de Matos, que é ortopedista, para falar sobre esse assunto hoje aqui com a gente. Vem comigo. Quadro Vida Leve, oferecimento Rede Saúde. Deixe a gente cuidar de você. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Imagina. Pra gente começar, doutor, o que é essa síndrome do túnel do carpo? Tem até um nome engraçado, né? Túnel do carpo. O nome se deve à localização onde ocorre a compressão do nervo mediano. Na verdade, a síndrome do túnel do carpo é o conjunto de sinais e sintomas ocasionado pela compressão do nervo mediano a nível do túnel do carpo. E isso acomete sempre as duas mãos ou pode ser uma mão só? Como é que é? Normalmente, Fernanda, é bilateral, né? Não é uma regra, mas normalmente pode ser bilateral. Tá. E o que causa essa síndrome, doutor? A síndrome ocasionada, é muito importante falar sobre a anatomia do túnel do carpo. O túnel do carpo é um conduto ósseo fibroso formado pelo piso pelos ossos do carpo e superiormente pelo ligamento carpal transverso. Nesse conduto, que seria uma canaleta, passam 9 tendões e o nervo mediano, sendo 4 tendões flexores superficiais, os 4 profundos e o nervo mediano e mais o tendão flexor longo do polegar. Ali nós podemos ver na imagem aonde normalmente ocorre a compressão do nervo mediano. Essa compressão vai afetar toda a parte nervada pelo nervo mediano, que é o polegar, o dedo indicador, né, o dedo médio e a metade do anular. Quais são os sintomas? Quando a gente fala em nervo, a gente remete àquela dor que parece choque. É isso? Exatamente. Na verdade, a gente coloca como a dormência, a dor e a fraqueza. É uma tríade. São esses 3 sintomas, os principais sintomas. São esses 3 sintomas principais. Dormência, fraqueza e dor. Normalmente a dormência começa durante a noite. Às vezes a pessoa acorda de noite com uma dormência e uma dor na mão. Olha só, então vai vir de encontro certinho por uma pergunta que a gente acabou de receber de uma telespectadora aqui no WhatsApp. Deixa eu ver o nome dela. Tá sem nome aqui, mas olha, ela coloca o seguinte. Oi, há 2 semanas estou tendo dormência na mão e dor que vai dos dedos até o cotovelo. Dói muito à noite. Para aliviar, eu tenho que deixar o braço para fora da cama. O nome dela é Carla, acabou de mandar. Obrigada, viu, Carla? Pode ser, né, doutor? Todos os sintomas de síndrome do túnel do carpo. Exatamente. O síndrome do túnel do carpo, ele é a compressão neurológica mais comum. Só que também isso nós estamos colocando numa área específica do punho, que é no túnel do carpo. Mas essa compressão pode também ser superior. Então, normalmente não que seja simplesmente o túnel do carpo, mas pode ser também uma neuropatia periférica, mas ocasionado mais superiormente. Entendi. Então tem que procurar um especialista, né, Carla? Exatamente. São exames básicos, por exemplo, o exame físico. Nós temos, como você falou, assim, aquele choque, que é o exame de Tinel, onde nós fazemos a percussão do punho e se o paciente sente choque, normalmente Além do sinal de Fallen, que é onde a gente coloca mais os punhos em flexão, e se aumentar a dor, também é bem característico do túnel do carpo. Entendi. É mais comum em homens ou mulheres, doutor? Não é uma regra geral, mas normalmente é em mulheres. Normalmente de 40 a 60 anos, e normalmente bilateral, né? A maioria dos casos são bilaterais. Mas, assim, não é uma regra, mas também a frequência é muito comum, por exemplo, em pacientes que tiveram trauma, que têm uma tendinite, na gestação. Por que na gestação? Acúmulo de líquido, né? Entendi. Às vezes questões hormonais, pode ser uma neuropatia também ocasionada pela diabetes, pelo alcoolismo, também por lesões de esforço repetitivo, né? Às vezes o trabalho com vibrações, tudo isso. Né? Obesidade também? Obesidade também é muito comum. Lúpus. Né? São uma série de características que podem levar a
aparecer a síndrome do túnel do carpo. É genético também? Não, genético não. Tá, e causa limitações, né, doutor? Causa limitações. Quais limitações? Imagina, normalmente, como a gente já havia citado, começa com uma dormência normalmente noturna. Mas com o passar do tempo, isso pode passar para de dia também. Então, quer dizer, a pessoa fica bem limitado para atividade laborativa, para todos os seus afazeres. Imagina, pode ocasionar uma limitação para dirigir, para pegar um copo, para folhear uma revista. Entendi. É bem limitante. E tem cura? Tem cura. Tem cura. Na verdade, assim, tem um tratamento conservador, que é baseado, digamos assim, em medicamento, em imobilização, fisioterapia, e tem o tratamento cirúrgico. O que difere um do outro é a gravidade. Tá. Né? Normalmente, por exemplo, se você tentou fazer o tratamento conservador e não conseguiu, normalmente vai para uma cirurgia. E esse tempo, digamos assim, nós colocamos um período de aproximadamente 6 meses. Entendi. E aí, o que a gente está vendo? A cirurgia vai fazer exatamente isso aí, vai fazer a descompressão do nervo mediano. Lembra quando eu estava falando da anatomia, que é uma canaleta formando que passa por dentro 9 tendões e um nervo mediano, e por em cima tem o ligamento transverso carpal. Normalmente nós fazemos uma incisão palmar e onde liberamos ali o conteúdo do túnel do carpo. Descomprimimos o nervo mediano. E o resultado dessa cirurgia, doutor? É 100%? Fica zero? Como é que é? É uma cirurgia tranquila. Nós colocamos assim que na primeira semana o paciente fica com um curativo compressivo. A sutura, os pontos nós retiramos 2 semanas depois. Normalmente já com um bom resultado. Olha, tem mais perguntas aqui das pessoas falando de dor no ombro. Tem uma que fala, dor no ombro sem posição para dormir. A Cláudia fala também, sinto muita dor na mão e no ombro. Porém, os exames da Cláudia deu uma bursite e o restante está normal, mas ela sente muita dor. Pode ser uma síndrome do túnel do carpo, doutor? Na verdade, pode ser 2 doenças acometendo no mesmo período, né? Uma bursite, uma tendinite no ombro, mais um túnel do carpo. Normalmente, às vezes, dependendo da função, da atividade laborativa da pessoa, por excesso de movimento repetitivo, pode ocasionar realmente, simultaneamente, os 2 sintomas. Entendi. Se não operar, doutor, o que pode acontecer? Com o passar do tempo, pode ocorrer até uma atrofia da musculatura da mão. Ou seja, a pessoa fica com muito mais fraqueza, limita muito realmente para fazer qualquer atividade básica do dia a dia. Entendi. E se a pessoa demorar demais para fazer a cirurgia, pode ficar com alguma sequela? Pode. A gente não pode esquecer que está comprimindo o nervo. Então, quanto antes, se é uma indicação cirúrgica, quanto antes realizar a cirurgia, melhor. Tá vendo, meus amores? Não fica bobeando aí não, tá? Tá com uma dor na mão, aquela dor que incomoda, fala, deixa, porque as pessoas são assim, né? Vida corrida, vou no médico depois, deixa pro mês que vem, principalmente os homens que estão nos assistindo. Tem que ver, gente. Imagina perder os movimentos da mão, doutor, ficar com alguma sequela. Exatamente. Deus me livre, né? Muda muito a qualidade de vida. Imagina, você tá limitado para dirigir, para trabalhar, até para segurar um copo, realmente incomoda bastante. E, inclusive, a taxa de afastamento do trabalho é bem alta quando realmente está com um quadro mais grave. Da síndrome do carpo. Olha só, gente. Então, fica a dica aí para vocês, viu? Obrigada, doutor Alexandre. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui, viu? Volte mais vezes. Obrigado.